lá. Tudo no momento, né? Shalom, shalom, glória a Deus, aleluia. Estamos hoje no nosso culto da Santa Ceia. E eu creio que Deus irá falar ao teu coração nessa noite. Olha para o teu irmão, diga para ele assim, diga: meu irmão, Deus vai falar contigo. Diga para ele assim: eu não quero que você me atrapalhe ouvir a voz de Deus. Amém? Se ele te atrapalhar, cutuca ele, pede licença para sair do teu lado aí. Amém, querido? Glória a Deus. Aleluia. Deus é bom e o diabo é que não presta. Abra sua Bíblia comigo no livro de Jeremias. Livro de Jeremias. Esses dias eu me levantei pela manhã e fui passar um cafezinho. E ali eu peguei o meu celular e coloquei ali do lado do fogão e comecei a meditar na palavra do Senhor. E Deus me levou até esse texto do livro de Jeremias, do capítulo 18. Eu creio que todos nós conhecemos esse texto. É um texto bastante pregado, bastante ministrado por muitos pastores, líderes. Mas o Senhor ministrou algo muito poderoso na minha vida. Naquele momento eu vi que Deus estava abrindo os meus olhos para algo que muitas vezes nós não entendemos acerca do que é ser um vaso. Às vezes, querido, nós tanto expressamos dos nossos lábios que somos vasos nas mãos de Deus, que somos vasos e que deixamos Deus nos usar, deixamos Deus fazer sobre a nossa vida. E ali eu meditando sobre esse texto da palavra do Senhor, quando ele fala com Jeremias, o Senhor abriu os meus olhos sobre como ser um vaso, a quem pertence esse vaso, se ele tem o poder de fazer e de refazer este vaso, e de como estamos acerca de ser um vaso. Qual tem sido as nossas atitudes quando decidimos ser um vaso nas mãos de Deus? A palavra do Senhor diz assim, a palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: dispõe-te e desce à casa do oleiro, e lá ouvirás as minhas palavras. Diga comigo: ouvirás as minhas palavras. Eu quero que você grife aí, não sei, ou deixe marcado: e lá ouvirás as minhas palavras. Desci à casa do oleiro, e eis que ele estava entregue a sua obra sobre as rodas. Como o vaso que o oleiro fazia de barro se lhe estragou na mão, diga comigo, na mão, tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe pareceu. Fala comigo: segundo bem lhe pareceu. Então veio a minha palavra do Senhor: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor: eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. No momento em que eu falar acerca de uma nação ou de um reino para arrancar ou derribar ou destruir, se a tal nação se converter da maldade contra o qual eu falei, também me arrependerei do mal que pensava fazer. E no momento em que eu falar acerca de uma nação ou de um reino para edificar e plantar, se ela fizer o que é mal perante mim e não der ouvidos à minha voz, então me arrependerei do bem que houvera dito lhe faria. Ora, pois fala agora aos homens de Judá e aos moradores de Jerusalém, dizendo: assim diz o Senhor: eis que estou forjando mal e formo um plano contra vós outros. Convertei-vos, pois, agora
cada um do seu mau proceder, e emendai os vossos caminhos e as vossas ações. Mas eles dizem: não há esperança, porque andaremos consoante os nossos projetos, e cada um fará segundo a dureza do seu coração maligno. Até aí por enquanto. Demos para perceber algo que o Senhor nos fala acerca do vaso, quando ele começa falando ali com Jeremias. Ele começa dizendo: dispõe-te e desce à casa do oleiro. Quando eu estava ali, querido, imaginando, refletindo nessa palavra, quando o Senhor diz, fala: Jeremias, desce à casa do oleiro, o Senhor começou a ministrar na minha vida que muitas pessoas, queridos, que se dizem vasos de Deus, muitas vezes têm crescido, muitas vezes têm alcançado status, fama, mas muitos têm esquecido que a fama e o status leva a muitas vezes entrar no nosso coração a soberba. Muitas pessoas que têm se elevado, muitas pessoas que têm achado que pelo fato de ser vaso, ele pode ou não estar nas mãos de Deus. Porque nos chamamos de vaso não significa que o vaso ele está somente na mão de Deus, não. Quantos aqui já saiu da sua casa para comprar um vaso? Levante a mão aí. Um vaso de planta, um vaso de flores, um vaso de azeite. Eu pedindo a Deus para Deus confirmar no meu coração acerca da palavra. Quando a minha esposa começou a ministrar sobre a botija do azeite, eu disse: está aí, Deus, a confirmação. Mas como eu estava dizendo, muitos de nós saímos dos nossos lares em busca de um vaso para colocarmos uma planta, para colocarmos algo na nossa casa. Mas quantas pessoas já passaram por aquela mesma loja e tocaram naquele vaso, e pegaram naquele vaso, e fizeram talvez até algum arranjo naquele vaso, que nós muitas vezes saímos para comprar. Quando o Senhor me falou sobre essa questão do vaso ser tocado por várias pessoas, o Senhor me disse: olha, nem sempre nós que somos vasos somos usados por Deus. Tem muitas pessoas que abrem a sua boca dizendo: eu sou um vaso de Deus, eu sou um vaso usado por Deus. Mas qual será o teu Deus? Quem está tocando em você? Quem está agindo através de você? Por você ser um vaso. E aqui a Bíblia diz que o Senhor falou para Jeremias: Jeremias, dispõe-te e desce. Algo interessante que nós vemos que sempre para descer, nós precisamos estar em cima. Olha para o teu irmão e diga: sempre que temos que descer, é porque nós estamos em cima. Algo que Deus me falou, querido, que tem muitas pessoas que são até vasos, só que hoje já não estão sendo mais usados por Deus. Muitos hoje, querido, que estão crescendo, estão produzindo, estão enriquecendo, estão crescendo na vida. Muitos dizem: eu sou um vaso nas mãos de Deus. Mas precisamos ter cuidado. Qual é o Deus que tem usado esse vaso? Até onde esse vaso irá subir? Porque quando Deus estava falando para Jeremias: Jeremias, dispõe-te e desce à casa do oleiro, porque ele estava olhando e dizendo: peraí, Jeremias, o meu povo está desviando dos meus preceitos, dos meus caminhos, se acharam no direito de que porque estão em cima, fazerem o que querem. Quantos de nós que às vezes achamos que somos vasos, quando começamos a crescer um pouco, achamos que podemos fazer o que nós queremos. Chegamos na igreja, não somos nada. Chegamos diante de Deus, não somos nada.
Quando Deus fala para Jeremias que tem que descer, é porque ele estava em cima e disse: desce. Muitas pessoas vão ser necessário descer novamente para enxergar. Como a Bíblia diz que o Senhor falou para Jeremias: desce, vai à casa do oleiro, e lá ouvirás as minhas palavras. Muitos terão que descer, muitos terão que se humilhar para ouvir a palavra de Deus, ouvir a direção de Deus. Que muitos estão andando, querido, em direções erradas, mesmo sendo vaso, mesmo abrindo a sua boca e dizendo: eu sou usado por Deus, eu sou um vaso nas mãos de Deus, mas estão fazendo a coisa errada, porque não é somente a mão de Deus que está sobre a vida dele. Olha para o teu irmão e diga: meu irmão, nós precisamos andar guiados pela mão de Deus. Se somos vasos usados por Deus, precisamos ser guiados pelas mãos de Deus. Existem pessoas que estão passando, como que eu posso dizer aquele ditado, passando os pés pelas mãos, como é que é? Uma coisa assim. Estão fazendo o que querem, esqueceram do oleiro. É como o Senhor me ministrou na minha vida. Muitos querem ser vaso, pastor Roberto. Muitos querem ser vaso, mas muitos não querem o oleiro. Eu quero ser vaso. Eu quero ser vaso nas mãos de Deus. Será que realmente você quer ser vaso? Sabe por que eu estou fazendo essa pergunta? Olha o versículo aqui. Desci à casa do oleiro, e eis que estava entregue a sua obra sobre as rodas, como o vaso que o oleiro fazia de barro se lhe estragou na mão. Ei, para você subir ou para você descer, precisa estar nas mãos do oleiro. O vaso, ele só vai para a prateleira se alguém colocar ele lá. Ele não sobe sozinho. Só sobe, só cresce se estiver nas mãos de Deus. Mas se a soberba vier, o mesmo Deus, a mesma mão que colocou lá em cima, é a mesma mão que desce. Tem muitas pessoas se achando, querido. Tem muitas pessoas se achando: eu sou o cara, como o ditado aí. É eu que faço, eu que sou, eu tenho poder, eu posso. Nós não passamos de um pedaço de barro, querido. Nós não passamos de uma tora de barro que a qualquer momento o oleiro pode pegar e quebrar e moer. Se você quer ser vaso, se nós queremos ser vaso, nós precisamos entender algo. A qualquer momento da nossa vida, Deus pode pegar o vaso e quebrar e refazer de novo. Quantos querem ser vaso aí? Quantos querem ser vaso aí? Você aguentaria passar pela mão do oleiro de novo? É fácil pegar um vaso e quebrar e refazer ele colando tudo de novo? Um dia o vaso pode estar em cima, mas um dia o vaso pode estar embaixo. Um dia nós podemos crescer, mas se não ouvir a voz de Deus, pode descer. A palavra continua dizendo, quando eu falei para você olhar no versículo 2: e lá ouvirás as minhas palavras. Quem determina o modelo do vaso? Pergunta para o teu irmão: quem determina o modelo do vaso? Olha para o teu irmão e diga: é Deus, é o oleiro.
Tem muita gente querendo mudar a identidade do vaso. Alguém já chegou lá na loja para comprar um vaso e perguntou para o dono da loja assim: Pastor Roberto, de quem é esse vaso aqui? Quem foi que fez esse vaso? Quem foi que fabricou esse vaso? Até nós vamos saber até o nome da fábrica, mas não vamos saber quem manuseou para pegar o vaso e fazer ele da forma que ele está. Nós somos o vaso. É Deus quem muda a estrutura do vaso. Não queira mudar aquilo que Deus mudou, aquilo que Deus fez. Muitos estão mudando a identidade do vaso, e muitos vasos estão se rompendo. Quantas pessoas que nós conhecemos, querido, que se afastou de Deus, até aparenta ser crente, querido, até aparenta servir a Deus, até apresenta-se como servos de Deus, mas que não são vasos mais, deixaram de ser vaso. Porque quando, meu irmão, eu vejo que às vezes na igreja as irmãs ornamentam tudo, faz uma coisa bonita que é um vaso, irmão? Tá tão bonito, tá ou não tá, queridos? Ele está colocado aonde? Acima. Mas se amanhã ou depois esse vaso quebrar, ele é jogado bem ali no lixo ali, queridos. Só o lixeiro passa e joga dentro do camburão e leva para o lixão, porque ele não serve mais para nada. Quantas pessoas, queridos, que um dia foram vasos nas mãos de Deus, e que hoje já não estão sendo mais tratados, ou até mesmo as mãos de Deus já não estão mais sobre ele. Muitos já passaram, muitos já tocaram, muitas coisas já aconteceram na sua vida, que você nem sabe mais se você é vaso, ou se você não é, se você é um vaso de honra, ou se você é um vaso de desonra. Eu quero ser usado por Deus, eu quero ser um vaso nas mãos de Deus. Ei, para ser vaso nas mãos de Deus, muitas vezes precisa descer para depois subir. E muitas pessoas não querem saber de descer, eles só querem saber de subir. Eu quero alcançar a minha melhor casa, o meu melhor carro, eu quero alcançar a minha melhor roupa, eu quero alcançar fortuna, eu quero alcançar riqueza, eu quero alcançar, mas eu não quero alcançar Deus. É muito bom, querido, alcançar o que você sonha, mas o maior sonho de um homem e de uma mulher precisa ser alcançar o coração de Deus. Porque quando nós tocamos, alcançamos o coração de Deus, querido. A Bíblia fala que o nosso Deus, meu irmão, Ele não está com as suas mãos, meu irmão, encolhidas, Ele não está com os seus ouvidos tapados. Quando nós alcançamos o coração de Deus, alcançamos a presença de Deus, que é o maior sonho que precisa estar no coração do homem, nós alcançamos o nível, para alcançar o nível de um vaso nas mãos de Deus. Eu não quero ser um vaso qualquer. A Bíblia diz que esse vaso estava nas mãos do oleiro. Mas algo que ele disse antes: quando você descer, ouça as minhas palavras. Como vaso, nós temos que ouvir a direção de Deus. Vaso não anda só, irmão. Vaso, ele precisa de alguém para guiar ele. O dono da loja não pega o vaso lá na prateleira e bota em cima do balcão e diz: agora vai lá para a casa do irmão Luiz. Não. Vaso, agora vai lá para a casa da Bispa Ivete, sozinho. Não. Vaso, vai lá para a casa da Rainara, vaso, sozinho.
ele precisa estar nas mãos de Deus. Ele precisa estar nas mãos de alguém. E se esse alguém não tiver cuidado com o vaso, ele quebra. Olha para o teu irmão e diga: irmão, você ainda quer ser vaso? Pergunta para ele qual a mão que você quer passar. Ei, vaso nas mãos do homem, quando quebra, o mínimo que ele faz é tentar colar. Quem entendeu? O vaso nas mãos do homem, quando quebra, no mínimo, ele tenta colar. Quando o Senhor me falou acerca de, no mínimo, ele tenta colar, é que muitas vezes nós queremos consertar o vaso, sendo que só quem conserta é Deus, quem restaura é Deus. Não tem aquela história de passar a mão na cabeça? Você sabia que tem muito vaso que quer isso? Tadinho do meu irmãozinho. É um vaso. Ô vaso. A nossa mão, querida, é tão carinhosa. Deus restaura o vaso. Deus restaura o vaso. O homem apenas dá um paliativo, um remédio. Alguém quer ser vaso? Parece que está diminuindo os vasos. Aumenta vaso. Como vaso, versículo 4. Como vaso que o oleiro fazia de barro, se lhe estragou na mão, tornou a fazer de outro, dele outro. Olha para o teu irmão e diga assim: irmão, quando está nas mãos de Deus, você nunca será o mesmo. Vocês entenderam o que eu estou falando, queridos? Porque aqui a Bíblia diz que o vaso que se quebrou na mão dele, ele quebrou ele e fez outro vaso. Ei, quantas ideias o oleiro tem para fazer o vaso? Suponhamos que seja o vaso. Deixa eu tomar uma água do vaso. Quebrou. Vou deixar cair não, porque esse copo é bonito. Caiu e quebrou. Ele era de barro, não é de vidro não, irmãos. O oleiro pega. Quando ele bota em cima da pedra, Deus dá a direção para ele. Faz de outra forma, eu quero diferente. Deus, ele pega o vaso que está irregular, que não está certo, ele faz outro vaso da forma que ele quer. E ele usa o vaso para aquilo que ele quer. Então veio a mim a palavra do Senhor: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor: eis que, como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Nós somos a casa de Israel. Aquele povo estava corrompido. Deus falou: peraí, eu vou precisar quebrar, eu vou precisar fazer de novo, para que eles sejam transformados, para que eles mudem a sua mentalidade, para que eles mudem e sabe qual é o Deus dele. Precisa mudar.
Muitas pessoas que Deus é preciso, é necessário Deus pegar e fazer descer, ser quebrado para reconhecer que o poder não está nas suas mãos, que o poder não está nos seus braços, que o poder não está nas suas palavras, mas que o poder está na palavra de Deus, está em quem está segurando Ele, não somos nós. Se somos guiados por Deus, falamos que somos vasos nas mãos de Deus, por que ainda não queremos fazer a vontade de Deus? É tão difícil, querido. É tão difícil, será que fazer a vontade de Deus? Cumprir com o propósito de Deus? Olha para o teu irmão e diga: irmão, não é difícil não. O problema somos nós mesmos. Abra comigo Isaías 64. Olha o que a palavra do Senhor nos diz. 64, 7. Olha para o teu irmão e diga para ele assim: você é até vaso. A Bíblia diz no versículo, capítulo 64 de Isaías 7, diz assim: e no entanto, Yahvé, Tu és o nosso Pai, nós somos argilas. Olha para o teu irmão e diga: está aqui, irmão, você é uma argila, você é um pedaço de barro. E Tu és o nosso oleiro, todos nós somos obras das Tuas mãos. No livro de Romanos capítulo 9, 21 diz: o oleiro não pode formar da sua massa, seja um utensílio para uso nobre, seja outro para uso vil. Tem algum que tenha outra pronúncia aí, alguma outra tradução? Ou está assim no livro de Romanos capítulo 9? Tem alguém diferente aí? Parece que os irmãos nem abriram a Bíblia. Misericórdia. Se vocês quiserem que eu pare de pregar, eu paro, irmãos. Talvez está ruim a palavra. Ou talvez o vaso já está trincado, e aí ouvir uma palavra dessa, às vezes dá até um mau contato, né? Romanos capítulo 9, versículo 21 diz: no entanto, Yahvé, Tu és o nosso Pai, nós somos argila ou barro, e Tu és o nosso oleiro. Perdão, meu irmão, estou lá em Isaías ainda. É Romanos 9, 21. O oleiro não pode formar da sua massa, seja um utensílio para uso nobre, seja outro para uso vil. O que está escrito aí? Desonroso, desonra, para uso ou para desonra, é isso? Para honra e para desonra, é isso? Nós somos o vaso, Deus é o oleiro, mas de acordo com as minhas atitudes, ou eu posso ser usado para honra ou para desonra a Deus. A Bíblia diz que no livro aqui de Jeremias, ele disse: olha, no momento em que eu falar, no versículo 7, acerca de uma nação ou de um reino, para arrancar, derribar e destruir, se a tal nação se converter, por que ele fala isso, queridos? Porque o povo de Israel estava corrompido, o povo de Israel estava vivendo no pecado, era um povo que estava nas mãos de Deus, mas era um povo que estava corrompido, e Deus disse: não, dessa forma não dá, eu preciso mudar esse povo. Fala ao meu povo que eles precisam se converter. Quantas pessoas que precisam renovar a sua aliança com Deus, se converter, entregar a sua vida nas mãos de Deus, ouvir a palavra, ouvir a direção de Deus.
Porque para realmente se tornar um vaso, querido, de honra, precisa estar cheio de Deus. Não tem como eu me tornar um vaso de honra se eu não tenho Deus na minha vida, querido. Um dia eu fui vaso de desonra. Quantos de nós fomos um vaso de desonra no passado? Mas que quando Deus nos pega como argila, como barro, Ele diz: eu vou transformar, e nos transforma num vaso de honra. Onde as pessoas, a nossa família, já não olha mais para nós como olhava antes. Quantas pessoas aqui que talvez seus familiares talvez não te olhavam mais, como até mesmo eu, né? Que muitos da minha família não queriam nem saber de mim. Era um vaso que desonrava todos e tudo ao seu redor. A minha própria família já não queria saber mais de mim. Graças a Deus que Deus enviou uma jovem linda, maravilhosa, que disse: rapaz, eu vou ver se eu consigo transformar a vida desse jovem. Graças a Deus que Deus alcançou a vida dela como vaso, transformou a vida dela, e através do vaso que estava cheio de Deus, a nossa casa, a nossa vida foi transformada, e transformou a minha vida também. Agora, quem nós temos transformado como vaso? Será que ao nosso redor, será que a nossa casa, a nossa família tem sido transformada através de nós? Às vezes, querido, nós queremos ser vasos nas mãos de Deus, mas não queremos passar pelas mãos de Deus, ser moldados por Deus, ser consertados por Deus. Ainda não nos sentimos no direito de dizer: não, eu sou, eu posso, eu tenho poder, eu tenho isso, eu tenho aquilo. Não se esqueça, querido, que quem te fez foi o oleiro. E que o mesmo oleiro que fez, ele pode pegar e pode ir lá e novamente, amassar ele de novo e colocar lá embaixo, para que você ouça a voz de Deus, para que você ouça a palavra de Deus. Porque quando nós crescemos, porque quando nós estamos lá em cima, querido, já não queremos mais saber de ouvir a palavra de Deus. É chato. Quantas pessoas que você conhece, que eu conheço, que se você for comentar sobre Deus, ele muda até de assunto quando ele está contigo. Alguém tem aí não levante a mão não, eu sei que você tem. Pessoas, querido, que um dia queria Deus. Eu sou vaso. A gente chega tão humildezinho para Deus, né, irmão? Quando a gente está, como se na pindaíba, na lasqueira, né? Como se diz, no fracasso, né? A gente chega tão humilde diante de Deus. Deus, eu sou teu vaso, Deus. Me usa como o Senhor quiser. Deus, eu estou aqui aberto. Meu coração está escancarado para ti, Deus, me usa. Aí Deus começa a usar. Aí quando Deus começa a usar, Deus começa a abençoar também, querido. Porque é assim que Deus faz. Porque quando o azeite ele vai sendo cheio, o vaso vai sendo cheio de azeite, esse azeite ele também começa a se movimentar, e quando ele se movimenta, as pessoas que estão à sua volta começam a ser abençoadas através dele. Mas muitos, quando estão lá em cima, esquece, já não pede mais para ser um vaso, já não pede mais para ser usado por Deus. Eu já não quero saber do oleiro. Eu já fui abençoado, não preciso mais. O Senhor, Ele disse aqui, que aquela nação, aquele reino, que o determinado a destruir, se ele se converter, se arrepender, eu vou mudar de ideia. Quantas pessoas, querido, quantos vasos, vou colocar vaso,
que estão nas mãos do oleiro, a ponto de ser quebrada. Olha para o teu irmão e diga: essa palavra não é para você. Você não é esse vaso. Diga: eu sou um vaso de honra. Versículo 9. E no momento que eu falar acerca de uma nação ou de um reino para edificar e plantar, se ele fizer o que é mal perante mim e não der ouvidos à minha voz, então me arrependerei do bem que houvera dito lhe faria. Vaso. Talvez não é nenhum que está aqui na igreja, mas talvez tenham lá fora, lá assistindo. É necessário se arrepender, voltar, converter, mudar a sua mentalidade, renovar a sua mentalidade. A palavra do Senhor fala, querido, que nós não podemos nos conformar com este século, com essa vida, mas precisamos transformar pela renovação da vossa mente. Se nós estamos nas mãos de Deus, do oleiro, precisamos ter uma mente renovada, uma mente sarada, uma mente voltada para Jesus, uma mente voltada para Deus. Será? Você já parou para pensar assim? Analisar? Já fez essa pergunta para você talvez alguma vez? O que eu tenho feito para Deus? Qual tem sido a minha utilidade? Todo vaso, ele tem sua utilidade. Tem ou não tem, queridos? Tem ou não tem? Você já perguntou para você? Que utilidade eu tenho como vaso? Todo vaso tem um preço. Tem ou não tem, queridos? Qual é o nosso preço? Olha para o teu irmão e pergunta para ele: qual é o nosso preço? Agora diga para ele: o seu preço já foi pago lá na cruz do Calvário, que foi o sangue de Jesus. Ele já pagou o preço pela sua vida. Você está nas mãos do oleiro. Ele já pagou o preço com o seu sangue derramado na cruz do Calvário. Esse é o nosso preço, já foi pago. Agora, querido, que utilidade nós temos? Se já foi pago o preço, eu preciso saber para que eu vou usar o vaso. Esses dias a minha esposa, nós chegamos aqui na igreja e tem alguns vasos de planta ali fora. E tinha um ali, queridos, que estava feinho, mas tinha uma planta lá, como se diz, no meio do tempo. A minha esposa olhou para aquele vaso e disse: meu bem, dá para pintar esse vaso, vamos pintar ele e colocar ali. Eu digo: gente, mas esse vaso está tão feio. Não, mas tem uma tinta lá dentro, pega ela e pinta. Eu fui lá dentro, irmão, peguei aquela tinta, bati, pintei o vaso todinho. A planta em cima estava bonita, mas o vaso estava feio. A partir do momento que ele foi pintado, tanto a planta como o vaso ficou perfeito. Ei, você não entendeu? Tem muita gente que é vaso, mas de que você está cheio? Tem muita gente que diz que é vaso nas mãos de Deus, irmão, mas só fala asneira. Tem muita gente que diz que está nas mãos de Deus, que é um vaso, mas que só faz coisa errada, que só peca.
A planta que não está servindo para nada no vaso feio. Mas quando eu pintei aquele vaso, que eu olhei para ele, eu disse: agora ficou bom. Ela disse: coloca lá na frente. Não sei se os irmãos viram um pezinho de não sei o que lá, de uma planta lá fora. De quê? De coqueiro. Tá bonito ou não tá, irmãos? Foi eu que pintei. Quando Deus ele pega o vaso, pode até estar estragado, pode até estar jogado fora. Quando ele pega, ele transforma e coloca em lugar de destaque. É isso que Deus quer fazer com você. É isso que Deus quer fazer comigo. Nos pegar, nos moldar, transformar num vaso de honra e nos colocar em lugar de destaque. Irmão, mas espera aí, não esqueça que quando você estiver em lugar de destaque, você sempre estará, você sempre precisará estar nas mãos de Deus. Não é porque a paz do Senhor em nome de Jesus. Não é porque você está em lugar de destaque que você vai esquecer das mãos de Deus, irmão. Não esqueça não. Tem muita gente que está esquecendo de Deus, esquecendo da igreja, não vem mais. Deus colocou no lugar de destaque, mas esqueceram do Deus que colocou no lugar de destaque. Já não busco a Deus mais como buscava. É tempo de nós descermos a casa do oleiro e nos colocar novamente nas mãos do oleiro e deixar ele refazer de novo, deixar ele transformar. Porque quando ele transforma, querido, sempre vai sair algo melhor. Sempre. As imperfeições, ali no vaso eu acho que ainda ficou umas imperfeiçãozinhas aqui, porque foi eu que fiz. Mas quando Deus pega e transforma, Ele não deixa, meu irmão, falhas. Ele conserta o vaso. Quantos vasos nós temos aqui essa noite? Agora, quantos vasos querem e precisam estar nas mãos de Deus? E que sabe que passando pelas mãos de Deus, nunca mais a sua vida será a mesma. Quantos querem? Eu quero que você fique de pé. Só você quer ser um vaso. Eu sei que a partir de hoje você vai valorizar aquele vasozinho que está escondido lá na sua casa ou jogado lá na sua casa. Você vai valorizar ele. Você vai pegar ele, você vai lavar ele, você vai pintar ele, você vai colocar uma flor melhor nele. Lá em casa eu tenho um vasinho de planta que está plantado os meus pés de mexerica, umas mudazinhas de mexerica. Aí quando foi esses dias eu fui molhar aquelas plantas. Aí molhei só o meu jarrinho de planta, né? Só o meu vaso de planta. A minha esposa olhou assim para mim e disse: ai amor, e os outros não precisa não? É só esse que é seu aí que tu tem que molhar. Eu disse: meu bem, me perdoa, mas é porque a gente, como se diz, a gente ama tanto essas coisinhas que a gente até esquece dos outros, irmão. Agora não, quando eu vou com a mangueirinha, eu já vou lá e já molho ele, já digo: opa, tem os outros aqui. Mas porque aquele vaso, não é que os outros não sejam importantes, querido, entenda. Mas aquele ali tem uma importância maior para mim. E o dela tem importância para ela. Desse jeito somos nós nas mãos de Deus. Deus, Ele sempre vai cuidar de nós com amor, com carinho, com compaixão.
Quem quer ser cuidado por Deus aí? Quem quer ser vaso aí? Todo mundo quer ser vaso. Eu quero que você feche seus olhos. Ora, Bachúria, Labalaia. Feche seus olhos. Diga para Deus essa noite: Senhor, eu quero ser um vaso. Eu quero ser um vaso em tuas mãos, meu Pai. Ora, Bachúria, Labalaias. Recalabachúria, calabachúria. Repalabachúria, canta Labalaias. Meu Deus, nós somos um vaso, meu Deus, em tuas mãos, meu Pai. Queremos, meu Deus, que esse vaso, meu Deus, seja transformado, seja, meu Deus, modificado, seja renovado por Ti, meu Pai. Nós não queremos, meu Pai, que outras mãos passam, meu Deus, em nós, ou peguem em nós. Sabemos, meu Pai, que o inimigo, ele tem vindo contra as nossas vidas para tentar destruir aquilo que o Senhor fez, aquilo que o Senhor formou. E eu quero te pedir, meu Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai, que o Senhor, meu Pai, possa guardar cada vaso essa noite, possa transformar cada vaso essa noite, Pai. Eu quero te pedir em nome de Jesus Cristo, meu Pai. Oh, meu Deus, somos um vaso em tuas mãos, meu Pai. Faça, Senhor, a tua obra, faça, Senhor, a tua vontade em nós. Nos use, Pai, nos purifica, Senhor, nos limpa, Senhor, nos faça de novo, Senhor, para que o amor que está dentro de nós, meu Pai, não morra por Ti, Senhor. Nós queremos te pedir, meu Deus, renova, Senhor, a nossa vida. Renova-nos, meu Deus, como vaso em Tuas mãos. Transforma, meu Pai, em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo, Pai. Ora, Bachuri, canta na balaias. Fala para Deus essa noite, querido. Fala para Deus essa noite aquilo que você quer que Deus arranque, quer que Deus limpe na sua vida, quer que Deus transforme na sua vida. Fala para Ele agora. Ora, Bachuri, canta na balaias. Tira, meu Deus, a soberba. Tira, meu Deus, Senhor, o orgulho. Tira, meu Deus, aquilo que tem impedido de ouvir a Tua palavra, de sentir a Tua presença, meu Pai. Eu quero te pedir em nome de Jesus Cristo. Visita, meu Deus, cada um que está aqui nessa noite. Visita, meu Pai. Visita, Senhor, com o Teu poder. Visita com a Tua glória, meu Pai. Em nome de Jesus Cristo, meu Deus. Renova, Senhor. Renova, Senhor. Adore o Senhor com essa canção, em nome de Jesus. Adore o Senhor. Ora, Bachuri, Calabalás. Adore, 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 adore. Abra sua boca e adore. Ora, Bachuri, Calabalás. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Vamos adorar o Senhor com esse. Renova-me, Senhor Jesus. Aleluia. Renova, Senhor. Renova-nos, Senhor. Nós não queremos ser igual ao Senhor. Renova-me, Senhor Jesus. Fala para Deus transformar o teu coração essa noite. Fala para Ele transformar a sua vida essa noite. Porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor. Porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de Ti. Quantos aqui necessita de Deus? Aqui, levante a sua mão. Diga assim comigo, diga: Senhor meu Deus, renova-me como vaso em Tuas mãos. Diga: eu necessito do Senhor. Eu preciso do Senhor na minha vida, na minha casa, no meu casamento, na minha família, na vida dos meus filhos. Eu preciso do Senhor. Renova-me, renova-me, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Só você que recebe, aplaude o Senhor bem forte, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus.